Hey students, eu sou a Teacher Bruna e esse vídeo é para ajudar pessoas que já entendem um pouco de inglês ou estão começando na caminhada, mas têm muita dificuldade de começar a criar suas próprias frases. Não consegue ainda raciocinar em inglês. Existem várias razões para você possivelmente não conseguir criar as suas frases em inglês, não conseguir fazer sair aquilo que está na sua cabeça. Muitas delas vocês já ouviram eu comentar lá no meu Instagram, @cluenglish, que eu digo que é importante a gente sempre assistir séries, ver filmes em inglês, porque isso vai treinando a nossa mente a já estar adaptada com as palavras na língua. Mas uma das coisas mais importantes que muita gente não leva a sério e que faz toda a diferença para conseguir falar é você saber quais são as regras gramaticais, quais são as lógicas por trás da formação de uma frase num tempo verbal. Qual é a ordem? Por que aquilo tem que ir ali? Por que aquele lá tem que vir aqui? Qual a diferença quando eu uso uma coisa ou outra coisa? Saber esse tipo de coisa, saber as regras, saber a lógica da língua é o que vai te dar segurança para conseguir construir uma frase. Peraí que a câmera tá torta. Foi. É bem comum pessoas que já entendem muitas coisas, conhecem um montão de palavras, têm um bom vocabulário e mesmo assim elas não conseguem sair do lugar na hora de se comunicar. Eu já tive alguns alunos particulares nessa situação, tem um especificamente que ele já estudava inglês numa escola há 2 anos. Ele sabia realmente muitas palavras, ele sabia verbos, ele sabia o nome das coisas, ele sabia os pronomes, mas ele não sabia muito bem o que fazer com tudo isso, era como um monte de informação flutuante na cabeça dele. E assim, foi sensacional, porque em 2 meses, como ele já tinha a bagagem, ele já tinha o conhecimento da língua, eu só precisei ensinar para ele o funcionamento das regras, colocar para ele qual que era a lógica por trás e ensiná-lo a organizar esse monte de palavra que ele conhecia. E rapidamente ele já estava conseguindo construir todas as frases, estava conseguindo começar a me responder. Então, ter uma base gramatical de qual é a ordem que eu tenho que colocar as palavras, o porquê que se coloca nessa ordem, o porquê que eu uso o verbo de algum jeito ou de outro, realmente é o que deixa você com segurança para colocar para fora as ideias que você está pensando na sua cabeça. Um exemplo disso é que as pessoas geralmente não sabem quando que eu devo usar I ou quando eu devo usar me, quando eu devo usar she e quando eu devo usar her, quando eu devo usar he e quando eu devo usar him, e vai usando conforme acha que é. E existe uma lógica por trás disso. O interessante não é que você decore cada um ou o que ele significa, até porque começa a ter muitos problemas de significado pelas diferenças das línguas. O interessante é que você entenda quando se deve usar cada um e por qual razão. Então, por exemplo, vamos começar com essa história aí da diferença de pronomes. Entre I e me, entre he e him, entre she e her. Quando a gente tem no inglês um sujeito realizando uma ação, um sujeito que é o praticante, ele sempre vai ser aquela listinha de pronomes pessoais que eu ensinei lá no outro vídeo de 7 passos. Então, I, you, he, she, it, we e they. Agora, se você tiver como uma pessoa, né, um sujeito que faz parte da frase, mas ele está recebendo essa ação, ele é o objeto da ação de um outro sujeito, não é essa lista que a gente tem que usar. É a lista que tem o me, que tem o him. Então, por exemplo, se eu quisesse dizer assim, a Sara ama a Clara. Muito bem. Quem que é o sujeito que está realizando a ação de amar? É a Sara. Então, ela sim vai ser o she, que é o pronome pessoal lá do outro vídeo que eu comentei agora. Então, Sara vai representar she. Agora, a Clara, ela está recebendo a ação de amar, né? Ela é o objeto da ação da Sara. Então, a Clara não pode ser she. A Clara tem que ser her. Então, nesse caso, se eu fosse trocar a frase Sarah loves Clara, eu vou trocar Sarah e Clara por pronomes diferentes. Vai ficar Sarah como she e Clara como her. Vai ficar Sarah como she e Clara como her. Então, she loves her e não she loves she. A mesma coisa se fosse com I, com me. Então, eu posso dizer I love you. Então, I é quem tá fazendo a ação. Agora, se a gente for trocar, você me ama, eu não posso fazer you love I. Tem que ser you love me, porque me é o pronome de objeto, o pronome de quem está sendo objeto da ação de uma outra pessoa. Isso é gramática. Percebe como
entender a lógica e o porquê. Então eu tô explicando aqui pra você que a gente tem 2 tipos de pronomes. A gente tem mais, mas estou comentando desses 2 tipos. Um pronome que realiza a ação, que é o principal da minha frase, e o sujeito, o pronome que recebe essa ação, que é o objeto da ação de alguém. Então, dependendo de quem é essa pessoa envolvida na frase, você vai ter que escolher qual lista de pronomes você vai utilizar. Eu vou colocar aqui para vocês na tela ou aqui, não sei qual vai ser melhor, meu editor vai ver isso para mim, e vocês vão ver as 2 listas uma do lado da outra. Isso é um ponto que faz super diferença nessa segurança na hora de formar uma frase, você saber qual que é a palavra certa, e isso é gramática. Outro ponto importante, que também se relaciona à gramática. As frases em inglês, elas têm regras lógicas muito diferentes do português. Então, em inglês, por exemplo, quando você vai trocar uma frase que era afirmativa e passar a falar ela na negativa ou na interrogativa, essa frase muitas vezes muda a ordem em que você vai colocar e organizar ela. Então, se tiver o verbo to be, ele vai para frente, porque ele tem esse poder especial, eu costumo brincar, para poder ser o auxiliar da nossa frase. Se tiver outros verbos, como like, love, play, daí não vai ser o to be que vai me ajudar, vai ser um auxiliar no presente do, no passado did. Então, dependendo se o verbo que você tem é um to be ou é algum outro tipo de verbo, em vez de você colocar o to be na frente da frase, você vai ter que colocar um outro verbo auxiliar, que pode ser do, pode ser did, podem ser outros. Então, se você entende que na hora que você está pensando a sua frase, aquilo é presente, então eu vou usar tal formato. Aquilo tem ser ou estar, então é esse formato. Aquilo não tem ser ou estar, é outro formato. Ter esse entendimento de qual é o caminho que você tem que trilhar na sua cabeça, dependendo de qual tempo verbal que você está fazendo, faz toda a diferença. Gera segurança. Você tem como se fosse um mapa mental interno que vai te guiando no que você tem que dizer. Acho que o barulho apareceu. Bom, mas o fato de você conseguir ter na sua cabeça esse mapa mental, esse guia de por onde você deve ir, dependendo de qual é o tempo que você está falando, se é afirmativa, se é negativa, se é interrogativa, não significa que você já vai conseguir começar a colocar suas ideias da sua cabeça para a sua língua de maneira fluida. É natural que no começo você sinta que você soa meio robótico, meio mecânico, sabe? Então, eu vejo muitos alunos, quando começam a se arriscar a falar, conseguem criar esse raciocínio, falam a frase certinha, mas ficam tão incomodados de que foi devagar, de que foi mecânico, de que foi robótico, que acham que tá ruim, que tá errado. E assim, gente, meu inglês também foi ruim quando eu comecei. É normal, todo mundo, quando tá ali fazendo com que algo que ainda não é natural pro seu cérebro se torne natural, logicamente, aquilo não vai ser rápido e não vai ser fluido. Aquilo vai ser com pausas, vai ser com vai ser com uma incerteza de pronúncia, então é natural que não soe natural as suas primeiras frases, mas é começando devagar e entendendo qual é a lógica, qual é o caminho que você tem que fazer para falar, é que você vai chegar na sua fluência. E claro, ouvir sempre, em algum momento, vai fazer com que você deixe de se sentir mecânico e comece a ter mais agilidade para seguir esse mapa mental que você criou na sua cabeça e transformar ele em fala. Bom, então é isso. O recado desse vídeo era exatamente dizer para vocês que se você já entende muita coisa, sabe muitas palavras, mas não consegue falar, isso é sinal de que você precisa estudar gramática. Você precisa entender aonde vai cada coisa, quando vai cada coisa, por que vai cada coisa e como eu faria uma frase em tal situação. Isso é o ponto de virada. É com essa informação que você vai conseguir começar a construir suas frases. E, se você está começando, já começa do jeito certo. Começa estudando gramática para que você consiga organizar mentalmente as suas ideias. E no próximo vídeo que eu for colocar aqui, eu vou trazer para vocês pelo menos 3 regras gramaticais basiconas do início para que vocês consigam criar essa linha de raciocínio. Até o próximo vídeo. Tchau!